Olá, irmãos, sobre toda a terra. A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Estou aqui para mais um vídeo e hoje vou falar um pouco sobre o assunto como Deus vê a natureza carnal. É claro que todos os cristãos verdadeiros que outrora, antes de serem chamados e regenerados, possuíam apenas uma natureza, que é a natureza carnal, tendo em vista que o seu espírito estava morto, tendo em vista que desde o pecado de Adão, o primeiro homem, cabeça da humanidade, o qual pecou e a morte sobreveio sobre todos os homens. E mais que isso, e a morte penetrou em todos os homens. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, está falando bem claro, antes de sermos chamados e regenerados, tínhamos apenas uma natureza. Qual? A natureza carnal, tendo em vista que o nosso espírito estava morto. Mas agora, ao crer no Senhor Jesus, o seu espírito foi regenerado. Ou seja, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito, qual estava morto, foi regenerado. Portanto, possuímos agora duas naturezas. A natureza velha, que é a natureza carnal, e a natureza nova, que é a natureza espiritual, proveniente do novo nascimento. Nascemos novamente. Às vezes, nascemos da carne, agora nascemos de Deus. Portanto, o cristão verdadeiro é composto de duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual, ok? E essas duas naturezas são opostas entre si. A natureza carnal deseja contra a natureza espiritual e vice-versa. Bom, vamos direto ao assunto de hoje. Como Deus vê a natureza carnal. Primeiro, é de grande importância falar sobre a importância de saber diferenciar sobre a natureza carnal. A natureza carnal é formada de quais elementos constituintes do homem? Eu tenho um vídeo falando sobre isto, com o tema A Formação do Homem. E eu recomendo que você assista também. A natureza carnal não é formada somente do corpo. Em Gênesis, capítulo 2, verso 7, ao ser criado o homem, foi-nos revelado primeiro o corpo, ou seja, primeiro a carne. Depois, o Senhor soprou no homem o espírito humano, e o homem foi feito alma vivente. Mas o corpo, ainda só, não tinha vida, nem do espírito, nem da alma. Portanto, a carne só não pode praticar obras. O corpo sem a alma e sem o espírito é apenas um cadáver. Portanto, a natureza carnal não tem relação alguma com o nosso espírito regenerado. Voltemos à pergunta. Você lembrou a pergunta que eu fiz? A natureza carnal é formada de quais elementos que constituem o homem? A natureza carnal é formada da união da alma com o corpo. Ou seja, a partir da queda do primeiro homem, que é o cabeça, o representante da humanidade, quem passou a dominar sobre o homem, a parte principal do homem foi a alma, com as suas principais funções, ou seja, é a mente, a vontade, as emoções. É claro que há várias outras funções da alma, né?
Mas essas são as principais. Quando se menciona o termo o homem velho, o homem carnal, está se referindo, evidentemente, aos elementos do homem que não nasceram de novo, ou seja, a alma e o corpo. Precisamos, pela fé, tomarmos posse da nossa salvação. Porém, ela será de fato concluída e estabelecida na redenção também de nosso corpo. Ok? Quando nós recebermos a redenção de nosso tabernáculo terreno. Quando também o nosso corpo for regenerado na ressurreição. Ou na ressurreição para os santos que já dormem ou no arrebatamento para aqueles que ficarem até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui compreenderam como diferenciar melhor a natureza carnal e a natureza espiritual, irmãos? Deixe aí o seu comentário, se eu conseguir ser bem claro, de uma maneira que todos possam compreender e saber diferenciar o que é, afinal, a natureza carnal. Bom, em resumo, a natureza carnal, quem a representa é a alma. E a natureza espiritual, quem a representa é evidentemente, o espírito. Ok? Porque o carnal só pode manifestar as obras da carne se tiver vida nele, ou seja, a vida velha, que é a vida da alma. Mas, um detalhe, também nós crentes, que nascemos também do Espírito, nós não podemos dar lugar para que a nossa carne manifeste as obras dela, as quais são bem conhecidas, né, irmãos? Então, em resumo, a natureza carnal, quem a representa? A alma. E a natureza espiritual, quem a representa? É o espírito regenerado, ok? Compreendido até aqui? Podemos aprofundar um pouquinho a mais no assunto? Bom, então vamos lá, direto ao assunto, como Deus vê a natureza carnal. Nós, os cristãos, devemos nos lembrar, mais uma vez, do que Deus pensa sobre a natureza carnal. Eu vou ler com vocês um texto no profeta Isaías, 64, verso 6. Acompanhe comigo aí. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Nosso Senhor Jesus disse assim: a carne para nada aproveita. Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Tanto o pecado da carne como a justiça da carne são inúteis à vida espiritual. Vejamos primeiro algumas observações importantes sobre a natureza carnal. Como mencionei na carta de Paulo aos Gálatas, a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. As duas naturezas são opostas entre si e não podem andar amigavelmente. Ou uma domina ou a outra domina. Agora sim, vamos direto ao assunto deste vídeo. Como Deus vê a natureza carnal. E para isto, vamos observar o que o Senhor falou por intermédio do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8. Uma revelação maravilhosa de como Deus vê a natureza carnal. Muito bem. Primeiro,
A inclinação da carne é morte. Capítulo 8, verso 6 de aos Romanos. A inclinação da carne é morte. Então, de acordo com o ponto de vista de Deus, existe morte espiritual na carne. Nós habitamos em um corpo de pecado, em um corpo de morte. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Capítulo 8, verso 7. E não existe a menor possibilidade de uma existência pacífica. E isso é um fato não só em relação aos pecados que brotam da carne, as obras que brotam da carne, mas também as suas ações e pensamentos mais elevados que sejam. Concluindo, um veredito final de Deus a respeito da natureza carnal. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão, segundo a natureza carnal, não podem agradar a Deus. Muito importante é a observação. A natureza carnal do crente é a mesma natureza carnal do pecador. O pecador não nasceu de novo. A nossa natureza terrena também não nasceu de novo. Ok? Nós nascemos espiritualmente. Temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. É evidente que o pecador tem o seu espírito morto, embora o espírito no pecador está morto, mas existe nele. Nós temos natureza espiritual e a natureza carnal. A nossa natureza carnal é a mesma natureza carnal do pecador que não nasceu do Espírito ainda. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E este é o veredito final de nosso Deus. Por mais qualidades boas que um homem tenha, nada do que ele faz se provém dele mesmo, não podem agradar ao Senhor. O homem pode inventar as mais variadas maneiras de fazer o bem, de melhorar, de aperfeiçoar. Entretanto, nenhuma delas, por ser carnal, por ser provenientes da natureza carnal, não podem agradar ao Senhor. E isso, irmãos, não se aplica somente aos incrédulos, aos pecadores que não nasceram de novo. Isso se aplica também a nós crentes, a nós cristãos. Entendido ou não? A conclusão deste assunto é que o Senhor nosso Deus tem uma posição irredutível quanto à natureza carnal e todas as suas obras. Como diz um provérbio, o que confia no seu próprio coração é um tolo. E também nós vemos o profeta Jeremias, capítulo 17, verso 5, fala ali sobre o coração, mencionando o coração, o nosso ego, né? O nosso eu, nossa natureza carnal. E ali está dizendo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Isso para dar a cada um segundo as suas obras. Não acreditemos nunca em nós mesmos e não voltemos a confiar em nossa carne, como se ela pudesse agradar a Deus. Confiemos sempre no Espírito Santo, o habitador, aquele que habita para sempre em nós, se permanecermos até o fim, procurando nunca darmos lugar à carne para manifestar as suas obras, as quais são bem conhecidas. Muito bem,
Até aqui somente. Eu espero que eu tenha contribuído bastante para a edificação dos meus irmãos, para a edificação de todos os santos em toda a face da terra. Este assunto que foi abordado faz parte de uma série sobre andar em espírito. Como andar em espírito com Deus. Bom, andar em espírito ou andar com Deus é um assunto bastante abrangente, apesar de ser também bastante pertinente, bastante necessário. Eu só irei dar a continuidade se os irmãos manifestarem o seu interesse por este assunto, andar em espírito ou andar com Deus, e manifestar nos comentários. E obrigado pela sua paciência, por ter permanecido comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça, deixe o seu gostei. Você também que ainda não é inscrito no canal, eu convido você também a se inscrever, ok? Assim você vai também estar cooperando com este trabalho de edificação aos santos e divulgação da palavra do reino de Deus. Inscreva-se aí agora mesmo e participe deste trabalho juntamente comigo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.